O número 40 ele guarda um segredo que poucas pessoas sabem. Existe aquela ideia de que Moisés e o povo hebreu ficou no deserto por 40 anos, né, sendo que era um local de 700 quilômetros ali para ir do Egito até Jerusalém, 2 semaninha de caminhada, chega lá. Ficou 40 anos naquilo lá, né. Jesus passou 40 dias e 40 noites ali. Nós temos o dilúvio de Noé, que foram também 40 dias e 40 noites ali no que teve o dilúvio. E nós temos diversas manifestações do número 40, porque o 40 ele está associado à letra hebraica mem. O mem significa águas, que também tem a analogia de mãe, né? E também tem essa ideia de sabedoria. Então, quando fala, por exemplo, o dilúvio de Noé, que é a primeira aparição desses 40, né, na cronologia, por assim dizer, vai ser essa ideia de que veio a sabedoria à terra, né? Então as águas desceram para a terra e Noé ficou acima desse dilúvio, certo? Então ele andou sobre as águas, numa analogia com Jesus aqui, né? Jesus a mesma coisa, ele anda sobre as águas porque ele acredita que ele, né, ele tem o poder de acreditar naquilo e por ele acreditar, sem dúvidas, ele consegue andar sobre as águas. Então ele anda sobre a sabedoria, ele anda sobre as águas da criação em si. E se a gente for olhar para essa mística, né, das águas, do mem, do número 40, nós vamos olhar para a biologia humana ou da Terra, nós vamos ter a ideia das águas que guardam a memória ancestral de quem nós somos, certo? Nós temos toda essa questão, por exemplo, até do ciclo, por exemplo, do homem, né, que com 40 anos dizem que tem aquela crise de meia-idade, ou, segundo os cabalistas, é aí que começa a vida, né, porque a gente já se estabilizou, já não tem mais as loucuras da juventude e tal, e já consegue ficar ali mais, vamos dizer, focado na sabedoria, né? Mas também existe uma questão biológica que é o ciclo de testosterona, que começa a entrar numa decadência natural para abrir espaço para uma nova fase masculina, sabe? Então, e para a mulher, mesma coisa, né? Porque a gente também tem a menopausa, que geralmente começa, não que seja com 40 anos, mas é naquela fase, certo? Então, o ser humano, ele vive isso. Um bebê fica quanto tempo na barriga da mãe? O pessoal fala que é 9 meses, é 10. Por quê? São 40 semanas, gente. Faz os cálculos, sabe? É porque a gente conta, né? A gente não conta a primeira como se fosse, mas aí tem essa ideia de 10 e 40, né? Que é o ciclo justamente da Kabbalah, das 10 sefirot, da formação, de toda essa concepção. E aí o bebê fica 40 semanas ali dentro, né? A gente vai ter a ressonância com essas águas novamente, né, com a sabedoria, com a formação, com a gestação e criação também de um novo ser. Vamos imaginar que quem está nos acompanhando viu essa conexão de fé, de acreditar, e ela quer acreditar e quer desenvolver isso na vida pessoal dela, no caminho dela, porque ela entende, compreende que aí é um princípio de propósito que está se manifestando. Qual a importância, então, da imaginação no processo da magia, somado a esse acreditar, a essa fé? E o que você pode dizer para aquelas pessoas que têm dificuldade em expressar, ou melhor, em visualizar uma prática de condução? Por exemplo, nós tivemos aqui um convidado que tentou trazer uma visualização há muitos anos atrás de Merkavá. Eu falei, nossa, é muito complexo eu visualizar esse Merkavá, porque era cheio de conexões que foram trazidas aqui, e aí choveu comentários de que eu não consigo fazer Uhum. essa visualização. Então, duas coisas, então, né? Qual a importância da imaginação no processo de magia junto à fé e o acreditar, e para essas pessoas que têm dificuldade de visualizar até coisas mais simples, que dica que você poderia, assim, compartilhar? Uhum. Se você quiser realizar qualquer prática mágica, você precisa aprender a imaginar e principalmente a fazer a visualização ativa, né? E o que que é isso e quais que são as diferenças, por exemplo?
Imaginar é simplesmente eu entrar aqui numa imaginação, pode ser romântica, pode ser, sei lá, visualizando qualquer coisa, assim, mas ela não traz o sentimento, ela não te faz ter uma sensação de verdade, sabe? E às vezes, por exemplo, a imaginação, ela não é criada, ela é um reflexo de coisas que você já experienciou de alguma forma ou de que você já viveu, geralmente, tá? A visualização, ela começa a ficar um pouquinho diferente, porque ela é o ato ativo, tipo, fecha os olhos agora, ó, pessoal que tá em casa, vamos lá, vamos fazer um negocinho simples para vocês entenderem. Fecha os olhos. Quando você fecha os olhos, imagina um limão na sua mão. Estende a mão, imagina um limão ali, visualiza o limão, começa a tentar ver a textura do limão na sua mão, começa a tentar sentir o peso do limão na sua mão, veja a cor desse limão, e aí você pega uma faca e corta esse limão no meio. Veja, você está fazendo um movimento que está interferindo já também naquilo que você está visualizando. Visualiza esse limão cortado, pega metade dele agora, abre a boca e espreme ele na sua boca e sente o gosto do limão. Tenta sentir o gosto do limão. E agora perceba, você provavelmente começou a salivar um pouco mais. Então nota como a visualização tem o poder de mudar também as questões físicas, né, biológicas. Eu praticamente fiz a pessoa salivar aí do outro lado. Então essa questão, ela é a modulação emocional por meio de questões, mentais. E aqui a gente tem que entender alguns conceitos, por quê? Quando a gente faz uma viagem astral, alguma coisa assim, a gente está indo num corpo emocional, por assim dizer. Quando a gente faz uma projeção mental, é outro plano, é um plano mais elevado do que o plano astral. E aí essa projeção mental você consegue também entrar em locais que você nunca viu, em processos que você nunca viu, em dimensões que você também nunca viu, e dentro disso a gente consegue fazer então todo esse exercício de manipulação tanto do astral quanto do mental por meio da visualização, né? Mas o primeiro exercício é aprender a visualizar. Então, todas as ordens que eu já participei, assim, as mais sérias, né? Elas fazem esse exercício logo no começo, assim, nos primeiros graus você já tem que fazer exercícios de visualização, você tem que praticar isso daí. Uhum. A psicologia, ela explica a magia, você até falou que você é após em psicanálise também. Qual a relação, então, entre a magia e a psicologia? A relação entre magia e psicologia, ela, ao meu ver, se dá muito no que a gente tem nos conhecimentos do Carl Gustav Jung, tá. Por quê? Porque para o Freud, vamos lá, é tudo meio que tesão e culpa da mãe. Brincadeira, né. Mas ele tem muito essa fixação na ideia de libido, né, da questão dos traumas e tudo mais. E ele ignora essa ideia do inconsciente coletivo. Mas tem uma questão muito curiosa do Freud, por quê? O Freud, ele comprava estátuas de todos os lugares do mundo e ele sentava e jantava com a estátua quando chegava. Então ele tinha um fascínio por uma questão mitológica, né, o Totem e Tabu, aquele livro famoso dele, ele fala muito sobre essas questões, né, mas ele tentava entender a psicologia por trás do simbolismo religioso também, sabe. E o Freud era judeu, ele teve contato com todas essas questões cabalísticas, né. O Jung, por outro lado, suíço, nascido também nesse contexto, financiado pelo seu sogro ou sua sogra, que eram donos da IWC, marca famosíssima de relógio suíço, né, então ele conseguiu desenvolver muitos estudos, livros, né, dentro das suas abordagens, e ele desenvolveu algumas teses que romperam com a psicanálise tradicional do Freud, que foi justamente o conceito de inconsciente coletivo, tá, de arquétipos, essa ideia da sincronicidade que o pessoal fala, tudo isso foi cunhado por Jung. Só que ele, obviamente, não criou esses conceitos, ele pegou e ressignificou eles para o contexto psicológico ali da época, né. Então, o que que eu vejo? O Jung, ele estudou muito a alquimia, assim, muito, gente, não é pouco, é muito. Isaac Newton estudou muito a alquimia, tinha mais livro do Isaac Newton sobre alquimia do que sobre qualquer outra coisa. A alegoria da maçã que cai na cabeça dele, ele descobre a gravidade. Gente, é o Taurus, é a maçã do Jardim do Éden, da Kabbalah caindo na cabeça do cara, dando um insight da gravidade,
sabe? Então a pessoa não percebe, às vezes, algumas analogias assim, mas, pô, ele é o pai da física moderna, né? Assim como Jung é um pai da psicologia analítica, que é muito usada hoje em contexto clínico e tudo mais, e ele olhava muito para o sonho, por exemplo, tem um livro, agora não vou me lembrar qual que é, acho que é o 13 da coletânea, ou 14, que ele vai analisar 400 sonhos de pacientes que nunca tiveram contato com nenhum tipo de linguagem simbólica alquímica, nem nada do tipo, e ele vai identificar padrões de processos alquímicos dentro dos sonhos dos pacientes que nunca tiveram esse contato. Então, olha que interessante. É uma questão de viés de confirmação por uma pessoa que é leiga no assunto, mas que ao mesmo tempo está passando por aquilo que todos os seres humanos passam. Então, eu vejo que, assim, todos nós passamos pelas mesmas coisas, independente da época e cultura que nós vivemos. Mas a gente precisa aprender a ler. E a magia, ela é essa linguagem para ler esses processos, assim como a psicologia. Uhum. Já que falamos em Jung, foi citado aqui o Jung, esse processo de grande estudo da alquimia, quando e como é que surge a alquimia e a pedra filosofal? A pedra filosofal é um objeto físico palpável aqui ou é um estado mental de transmutação? O segredo da pedra filosofal é olhar para si mesmo. Não é uma pedra fora de nós, mas sim é o cadinho alquímico que é o nosso próprio coração. Então, a pedra filosofal, ela é literalmente o nosso coração num local de receptáculo da alma, certo? E nós temos grandes nomes da alquimia, como, por exemplo, o Conde de Saint-Germain e vários outros, que vão nos trazer, né, uma fantasia de tipo, ele virou imortal porque ele atingiu a pedra filosofal, o elixir da longa vida, e enfim, né, ele teve todas essas questões físicas mesmo, mas eu vejo que isso tem um local metafórico, que não é um imortal no corpo, né, 100%, e que a pedra filosofal, ela também carrega os mesmos códigos matemáticos, porque a simbologia da pedra filosofal, ela é um círculo, né, um quadrado, um triângulo e um círculo menor. Acho que eu troquei o quadrado do triângulo, mas enfim, ela é um círculo, um triângulo, um quadradinho e um círculo menor, ou um ponto no meio. E o que que isso quer dizer? Vamos lá, o quadrado é a matéria, é o quaternário. O triângulo são as três essências que circundam a matéria. O círculo maior é o macrocosmo, o Ouroboros, né, que é a serpente que engole a própria cauda, ou seja, o véu do tempo, a roda de Sansara, coisas do tipo. O ponto interno é o microcosmos, é a essência, é o self, que o Jung estudava. Então, a própria composição da psicologia do Jung, ela vai ter uma analogia com essa linguagem simbólica da pedra filosofal, e aí a gente vai entender que a pedra filosofal, ela é literalmente o mapa para você olhar também para dentro de você e entender todo esse processo de como você vai desse macro ao micro e encontra quem tu és na tua essência, porque afinal de contas, torna-te quem tu és, pois tu és arte, como eu gosto de falar. É essa visão, né, de a gente ser único, autêntico, porque é isso que nos torna seres humanos. Uhum. Fala um pouquinho desse processo alquímico, né, principalmente desse que você citou agora, das 3 essências, né. Como que se dá, o que que representa essas 3 essências ali como, sal, mercúrio e enxofre nessas transmutações? Uhum. Você é feito de 3 essências, então todo ser humano, ele é composto por 3 essências maiores, que segundo a alquimia é o sal, mercúrio e enxofre. O sal seria a ideia do corpo, então, o mercúrio seria uma ideia da alma ou da psique num contexto geral, e o enxofre seria a ideia do espírito, né, daquilo que é mais elevado, por assim dizer. Então a gente vai ter aqui uma analogia que ela vai fazer também um paralelismo com o hermetismo alexandrino, né, que ela vai nos trazer toda uma ideia de que a partir disso a gente tem os 4 elementos, e dos 4 elementos a gente tem a permutação de todas as coisas, e essa essência trina, ela conversa com todas as tradições e também com uma teoria do maior alquimista, para mim, de todos os tempos, que foi o Conde de Saint-Germain, que eu particularmente tenho uma ligação muito forte com ele. Recebo muitas mensagens, canalizações do Saint-Germain. E uma dessas canalizações que eu já recebi de Saint-Germain, ele me falou o seguinte: trinosofia. Só me falou essa palavra.
E eu, pô, trinosofia, que palavra diferente. Fui atrás, né, para ver o que que era. É o único livro, a Santíssima Trinosofia. Quem estiver vendo, compra, porque só tem pouquíssimos exemplares, é super raro. Logo esgota, vai virar item raro isso aí. Mas, ó, a Santíssima Trinosofia, ela é justamente o único livro que foi o Conde de Saint-Germain histórico que escreveu. Todos os outros não foi o Saint-Germain que escreveu. Foram canalizações, foi adaptações, né, foi uma releitura, vamos dizer assim, do que está escrito na Trinosofia. E a Trinosofia é muito legal, a Santíssima Trinosofia, porque ela vai nos mostrar um processo iniciático codificado. E é muito difícil de descodificar esse processo iniciático. Os meus alunos têm alguns acessos ali que dá para fazer uns chaveamentos simbólicos e decodificar isso na prática, mas essa é uma iniciação do fogo, é uma iniciação que exige a morte do antigo para um nascimento de um novo. É diferente de uma iniciação, vamos dizer, de uma via úmida, né? Tem a via seca e a via úmida na alquimia para fazer os processos iniciáticos. E aí, essa iniciação do Conde de Saint-Germain, ela é embasada em 12 etapas também, mas na trinosofia, porque ela tem uma base trina de saber, poder e amor. Então essa é a trindade, sabedoria, amor e poder. Isso é a trindade sagrada de todas as coisas, que a gente traduz com véus culturais. Só que o mais interessante foi, para mim, que a trinosofia também é uma ordem iniciática no plano físico. E ela deixou de existir com o tempo, ou não, ou ainda existe de forma 100% oculta mesmo, né? E a gente desconhece. Mas, para mim, foi uma mensagem muito forte, porque a minha vida inteira eu estudei três coisas, basicamente, que é Cabalá dos essênios, a alquimia da alma e o hermetismo alexandrino. E aí eu fui ver que esta ordem ensina exatamente isso. Ela ensina essas três ciências, são as ciências de Saint-Germain. Uhum. Você falou sobre os seus alunos e quais são os cursos ou essas oportunidades que as pessoas aprofundam esses conhecimentos e para ter acesso a essas chaves comentadas aqui? Bom, eu parto da premissa do conhece-te a ti mesmo e conhecerás todas as coisas, né, todos os deuses e o universo. E aí eu tenho a comunidade Delfos. A comunidade Delfos, ela é uma comunidade focada no estudo, focada na expansão realmente dessas ciências espirituais, dessas filosofias perenes, mas a gente traz também conhecimentos modernos. Então, por exemplo, hoje vai ter uma aula com o Wilson Gonzaga lá sobre enteogenia medicinal, teve aula já com um nutricionista, com pessoal de outras áreas, sabe, para falar sobre outros vieses também. E a gente também abraça a modernidade, porque nós temos um sistema de inteligência artificial, que é a Pitya, que é o oráculo de Delfos, e justamente ela funciona no meu WhatsApp como um assistente pessoal mesmo. Eu posso falar assim, Pitya, me lembra de falar com o Samuel amanhã? E aí ela vai me lembrar no WhatsApp. Então ela é um sistema de notação, de lembretes, de diário dos sonhos, de análise de perguntas socráticas para investigação de crença raiz. Então ela tem várias funções muito interessantes para o pessoal que tem interesse. E como é que as pessoas acessam? Está passando aqui embaixo aqui, ó, Yuri Mocelino no Instagram, mas tem algum outro acesso ou por lá ele já consegue encontrar tudo? Isso. Pode ser por lá, Yuri Mocelin, comenta A6 em qualquer lugar do Instagram que você vai receber uma automação, vai ir para o WhatsApp, a própria Pitya vai fazer uma análise de crença raiz e você vai receber uma reprogramação de crença, que é um áudio que eu fiz, porque eu também sou multi-instrumentista, eu gosto de colecionar instrumentos étnicos de todos os lugares do mundo, sou formado em piano clássico e tudo mais, e eu fiz um arranjo para provocar estados meditativos profundos e também um áudio, vários áudios, na verdade, de reprogramação mental. Isso é grátis para o pessoal já entrar num processo assim de se conhecer mais profundamente. Eu acho que é necessário primeiro olhar para essa parte de crenças raízes e depois entrar mais profundo. E aí é dessa forma. A6. A6, qualquer lugar do Instagram. Maravilha. Instagram está aqui passando a tela. Yuri Mocelin. Que beleza essas nossas conexões aqui desse episódio de hoje. Mas a gente tem um tema também que está muito em voga. Eu não vou perguntar de como é que a gente vai fazer ouro, mas vou transformar isso até por conta da crise de Jung, porque também Jung teve crise, entrou na sombra, por isso que foi estudar essas conexões todas. Como é que nós podemos transformar, então, esse chumbo da sombra
Tem muitos espiritualistas que só quer a luz, 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 não quer nem mexer com isso. No ouro da nossa essência, no Uhum. ouro das possibilidades, né? Eu vejo que quem fica olhando para figuras de luz acaba se cegando. Então, é necessário dentro do caminho de evolução olhar para as sombras, né, o shadow work, ele é extremamente necessário, porque você não vai conseguir se iluminar se você não tiver raízes muito bem consolidadas, né. O Jung fala essa frase mais ou menos assim, né, que a árvore que quiser que seus galhos toquem os céus, precisa que as suas raízes toquem o inferno, por assim dizer, né. Então é essa questão de você ter que se aprofundar proporcionalmente para os 2 lados. Só que isso é mal visto porque o pessoal tem medo, né, e é normal ter medo de olhar para os traumas, é normal ter medo de olhar para questões delicadas da nossa vida, na nossa existência que nos travam. Só que se você não olhar para isso, você nunca vai conseguir sair de onde você está agora. Então, para mim, essa questão do trabalho de sombras, ela é, na verdade, a coisa mais essencial, porque a alquimia começa no nigredo. Então você não consegue chegar no albedo, que é a segunda fase da alquimia, que seria a fase em branco, da clarificação, né, das questões, se você não passa pela fase de putrefação, de calcinação, que está dentro da nigredo. A alquimia é traduzida em 4 grandes fases, algumas vezes 3, que é nigredo, albedo, citrinas e rubedo. Citrinas seria uma fase intermediária de maturação entre o branco alvo, que vira amarelo, e depois vermelho. Uhum. Como que a pessoa, então, pode trabalhar com as sombras? Ou qual é a forma que você mais aprecia, que você gosta, que você trabalha com você mesmo para lidar com as nossas sombras de cada dia? Olha, todo mundo tem sombras e a melhor forma de se iluminar é olhar para as sombras. A primeira coisa que você precisa fazer com muita autorresponsabilidade, muita assim, honestidade mesmo, é olhar para aqueles teus vícios. Os vícios que você faz quando ninguém está olhando. Aquilo que de fato não condiz com a tua balança ética que você está querendo seguir na tua vida, certo? Então isso pode ter vários locais. Pode ser comida, pode ser sexual, pode ser de consumo, pode ser de distração do teu foco, né, de, enfim, diversas linhas, né, todas as áreas da vida podem ser margem para abrir esse leque dos vícios. E aí, é olhar para isso justamente e agir com uma autorresponsabilidade brutal para que você, de fato, consiga sair desse vício. A melhor forma de fazer isso, já comprovada cientificamente, é através de hábitos atômicos, por assim dizer, que você precisa ficar 21, 28 dias, eu digo, por causa da lunação, né? O período de uma lua inteira vai ressignificar neurologicamente esse padrão de crença, de comportamento, de viés cognitivo dentro da sua vida, e aí você consegue ir para um outro local. Então, de uma forma bem prática e nada mística, eu vejo que é assim, é olhar para os teus vícios, assumir essa responsabilidade e com muita geburá, né, com muita disciplina, você entrar num novo padrão, ou seja, tô com vício de compulsão alimentar. Cara, pega tudo, joga no lixo que você tiver ali de porcaria e vai toda vez que você tiver vontade de comer, vontade de fumar um cigarro, vontade de beber uma bebida alcoólica, sei lá, de ver um Netflix e tal, bota o tênis imediatamente e corre, sai correndo, só vai, sabe? E faz isso até o teu corpo entender e começar a se acostumar com aquele padrão e, enfim, regular o sistema, né? Então eu vejo de uma forma bem Uhum. crua, esse seria o primeiro passo.